Se eu te falar que teve gente com 6 dedos nesse episódio, você acredita, cara? Exatamente, a chance deles estarem usando IA pra fazer essa temporada é grande demais. O que você viu no anime é menos da metade do que realmente tem, então fica comigo até o final pra você entender tudo. Vamos lá, cara. Bom, tá maneiro também, mas tem coisa pra gente começar, vamos lá. Ei, Nestrantes, Peter aqui. E agora a gente chegou exatamente, cara, tipo, digamos, ao fundo do poço. Porque, na boa, vai ser difícil ficar pior. Eu não consigo imaginar pior do que a gente viu agora. Só que eu já te adianto que eu vou tentar falar o mínimo possível sobre a animação desse episódio. Porque tipo, é chovendo molhado, né? Todo mundo sabe que, pô, tá mais feito que bater na mãe. Só que eu não sei vocês, mas eu não aguento mais falar sobre isso. Cansa falar sobre isso. O problema é que mesmo não aguentando mais, eles continuam inventando os erros mais bizarros do mundo. E fica difícil de não falar. Então se você é fã de One Punch Man, que tá assistindo mesmo do jeito que tá, já deixa teu like pra mostrar que a gente tá junto nessa aí. Dá um One Punch aqui no botão se inscrever, porque tá chegando muito conteúdo de anime, né? No canal. Então bacana demais. Tô curtindo voltar pros animes. Cara, tô me atualizando com uma porrada de anime. Galera, tá ficando bom a parada. Vamos lá. O Olho Maligno. O primeiro monstro que apareceu foi o Olho Maligno, porque ele é... Bom, é um bicho do mal cheio de olhos, então é o olho maligno. Só que é interessante essa parte nele porque esses olhos não estão de enfeite, não. Cada olho que tem nele, cara, veio de outro monstro que morreu. Então esse cara tem um drama de querer vingar os outros monstros. Até porque o ódio de quem morreu tá lá influenciando ele também. E é louco que o cara falou isso tudo sem ninguém perguntar nada e ele morreu em 1 minuto, cara. Realmente é complicado, mas o cara era bem forte. Se não tivesse heróis classe S ali, cara, os heróis Mequetrefe tinham ido pra vala, né, com esse cara daí. Aliás, parando pra pensar agora, seria mais inteligente do Gyorogoro se ele mandasse esse cara e o rinoceronte depois que os heróis classe S entrassem no esconderijo. Porque a gente viu no final do episódio que os mais fracos ficaram pra trás. Desse jeito, o Gyorogoro, pô, ia fazer uma limpa nos heróis, né, mas... Quem sou eu pra jogar também, né? Mas, pô, eu teria feito essa estratégia. Outro detalhe que dá pra gente perceber aqui também é que esse olho maligno ameaçou arrancar os olhos da Fubuki. Isso deixou a Tatsumaki pé da vida. Isso é bem legal, porque dá pra ver, cara, que mesmo as irmãs tendo essa rivalidade toda, no fundo elas gostam mesmo uma da outra, né? E quando alguém ameaça uma das irmãs, meu irmão, outra vai pra cima com sangue nos olhos, força total. Igual foi quando a Doi estava usando a Fubuki como isca pra tratar a Tatsumaki. E quando a Fubuki soube disso, ela arrebentou a Doi só de cogitar, atentar a irmã dela, né? E isso tudo, cara, vai aumentando a nossa expectativa de ver a Tatsumaki contra o Gyorogoro. Porque ele também tem um poder psíquico casca grossa, que nem o dela. Tanto que foi ele que conseguiu dar esse upgrade no olho maligno, que era, pô, monstrinho bem mequetrefe antes. Tudo foi mudado no anime. Em outros vídeos, vocês pediram bastante pra continuar trazendo fazer essa comparação com o mangá, cara. E é engraçado que dessa vez teve mudança em praticamente tudo. Então, cara, tem que falar muita coisa. Uma coisa que esse anime costuma fazer é cortar a cena que o personagem fica fazendo pose, sabe? Tipo assim, né? Ele vai lá, destrói os monstros, depois faz aquela pose pra câmera típica de anime. Por exemplo, um dos primeiros heróis que a gente vê partindo pra cima dos monstros é o Twin Tails, que é esse cara com a temática de circo e tal. E depois que ele mata os monstros, no mangá ele faz uma pose e fala sobre como ele faz malabarismo com artefatos sombrios. Só que não importa como eles caem, o resultado é sempre a morte. E aí dá um foco nos dados e no cabelo dele, né? Porque se você reparar, tá sempre com 4 virando pra cima. E aí você pode pensar, ué, Peito, o que tem que ele fica de 4? E a resposta é que a pronúncia do número 4 em japonês é shi, que é a mesma da palavra morte. Por isso que o número 4 é um número que, de certa forma, é de mau agouro no Japão. Ó, parece o que eu vou falar, mas é verdade, ok? Lá no Japão tem vários lugares que eles pulam o número 4. Pular como? Tipo pular amarelinha? Não, cara. Pulam no sentido de fingir que o número não existe mesmo. Por exemplo, tem vaga de estacionamento que vai do número 3 pro 5. Os andares do prédio, na hora de apertar o elevador, vai do 3 pro 5. E depois do 13 pro 15, né? E por aí vai. Porque, pô, imagina você tá subindo no elevador sozinho de noite e lê morte ali no painel. Pô, meu, é sinistro, né? Tanto que vários personagens de anime brincam com isso. O Kyo do Bleach é o número 4. Por quê? Porque ele é o que mais parece a morte. O Hisoka do Hunter x Hunter era o 44, que ele era o mais sinistro, né? E por aí vai. Enfim, cara, é só um detalhe, mas, pô, você vê, né? Quanta coisa a gente tira, às vezes, de uma cena pequenininha dessa que fica fora do anime, né? E depois do Palhaço de Circo apareceu o One Shot, que é esse sniper. E, cara, pode parecer que ele é só um sniper, mas o cara é sinistro. Pra começar, cara, que ele foi tão rápido que antes daquele super tiro do monstro chegar nele, ele atirou exatamente na bala do cara e varou ele. Só que o mais irado de tudo é que no mangá, ele parte pra cima dos monstros e ele sai rushando em todo mundo. Ele sai desviando de espada, pulando por cima dos monstros, fuzilando todo mundo com a sniper. Meu irmão, o maluco é fera demais. Sabe quando o cara pega a sniper e sai rushando no COD? É tipo isso. Só que cada tiro de sniper dele é mais forte que um tiro de canhão. E fica muito maneiro mesmo. Claro que a gente tá falando aqui de um cara que aparece 1 minuto só. E eu não tô falando da arte ou coisa do tipo. Tô falando de dar alguns segundos a mais de tela pro personagem pra fazer o público curtir o personagem, entende? Faltou isso. Porque é óbvio que o foco da temporada não é o Saitama. Cara, o Saitama mal aparece. Aí no nível sniper aparece, dá um tiro e pronto, acabou. Ninguém nem sabe o nome dele e vai por mim sem gostar pra caramba desse personagem.
E aí, vamos lá, só comentando outras diferenças pequenas que rolaram também, né? No anime, o Am I Mask elogia aquele cara do queixo pontudo. Eu não sei vocês, mas eu achei uma cena bem engraçada isso aí, cara. O cara matando um monstro com um tijolo antes da flor caindo no chão, pô, isso foi muito bom, cara, na boa. Mas no anime, cara, o Am I Mask elogia ele e depois elogia o Feather também, que é o cara das garras, ou seja, ele elogia os dois. Só que no mangá, quando o Am I Mask faz um elogio, na verdade você vê que era o Feather que ele tava elogiando desde o começo. O Nasce estoico fica desfocado, mostra que o Am I Mask nem tava prestando atenção nele, né? E galera, na boa, isso é tipo muito louco, né? Porque não tem motivo pro anime mudar essa cena. Para e pensa, o Am I Mask é o cara mais babaca que existe no mundo. Aí de repente ele sai elogiando todo mundo assim, não faz sentido nenhum, não tem sentido. Por isso que só faz sentido no mangá, que mesmo elogiando alguém, ele tava sendo babaca com outro. E assim, cara, com todo respeito, né, mas isso mostra que talvez o diretor seja tão limitado que ele sequer entendeu uma cena simples dessa, entende? O cara não entendeu a ironia da coisa, percebe? Ele não mandou... porque ele que decide o que vai animar ou não. Então ele leu aquele negócio e não pescou isso. A gente tá falando de One Punch Man, cara. Se você não entende o mínimo de ironia, fica difícil, nem faz. Outro detalhe é que no mangá, o Feather também tem garras nos pés. Por isso que ele tem esse nome. Tipo assim, ele é tão leve quanto uma pena e ele mata todo mundo no ar antes de cair no chão pra também usar os pés na hora de cortar geral. Só que mesmo esse queixudo sendo tirado pra bosta, ele tem um conceito bem legal também. Porque o nome dele é Nasce Estoico. Se for ver, pô, é uma mistura de narcisista com estoico. São duas coisas que não fazem muito sentido juntos. Aí quando o monstro fala que o queixo dele é esquisito, ele não se ofende. Porque mesmo sendo narcisista, ou seja, se achando pra caraca, ele também é estoico, não se ofende fácil. Pô, cara, é bobeira, mas é o tipo de coisa que faz o One Punch Man ser tão legal. E tem outras coisas, por exemplo, cara, no mangá, a gente vê que esse cara, que se chama Dois Buracos, ele atira, cara, uma onda de choque desse nariz bizarro dele. E no anime ele ficou lá só parado, sem fazer nada. Se bem que o cara que se chama Dois Buracos, cara, é melhor deixar fora mesmo, deixa quieto. Aquele cara da corrente também, ele aparece muito mais, é muito mais casca grossa, porque ele mata vários monstros de um jeito muito maneiro. Só que no anime ele acabou sendo só o cara que apoiou pro rinoceronte. Cara, até o Sekigah finaliza um bicho com um raio que ele atira do olho, só pra você ter ideia. Por isso que o monstro que morreu pro veneno tinha fumaça saindo da cabeça, que é porque o Sekigah atirou nele, né? Só que cortaram isso também no anime e aí ficou sem motivo dele estar lá com a cabeça queimada. Outra coisa que também mudou é que todos os heróis participaram na luta contra o rinoceronte no mangá, enquanto no anime foi só uns dois, e aí o Atomic Samurai já chegou lá todo berés, né, pra solar ele. Aliás, o Atomic Samurai tá casca grossa demais. E aí você pensa, né, cara, de todos os heróis que eles tiraram cena, qual foi o único que eles mantiveram praticamente tudo? Claro que aquela mulherzona lá das Olimpíadas, entende? Aquela cena das Olimpíadas. Pô, a gente tá falando do diretor de Hentai. Vocês acham que ele vai escolher o quê? Ele tá na zona de conforto dele, ele vai... você sabe que ele vai escolher. Agora, cara, é tão insano o que aconteceu, que não só ela foi a única que manteve praticamente todas as cenas, como ela ganhou coisa a mais. Exato, cara. A Miss ficou com 6 dedos num dos frames na hora de atacar. De verdade, cara, com isso fica claro que é muito, mas muito provável que várias cenas que a gente viu até agora no anime foram feitas com alguém usando o chat GPT, ou sei lá, essas coisas aí, né? E aí, sem comentários, né? Vamos falar melhor disso em outro vídeo, inclusive. O que importa é que nesse episódio o Atomic Samurai teve uma cena muito legal e ela é prova de que tem gente na equipe, sim, que sabe trabalhar de verdade. Então, se botar essa galera pra trabalhar, eles sabem fazer, né? Porque quando eles têm um pouco mais de tempo, cara, eles conseguem fazer uma parada bem maneira. E aí, depois os heróis de classe S solar e os monstros, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, eles já abriram o caminho pro Covil, enquanto os heróis mais fraquinhos ficaram pra trás. E assim, cara, se eles têm uma chance de fazer uma luta muito legal nessa temporada, é agora no próximo episódio. Na boa, cara, a luta do Flash contra os ninjas é a próxima. E ela é simplesmente uma das lutas mais iradas de One Punch Man todo. Agora é esperar pra ver como é que o chat GPT vai fazer ela, né? Sora, não sei, Gemini, não sei. O que vocês estão achando até agora? Tô olhando os comentários agora. Mas mais importante é vocês tocarem aqui, se inscreverem no canal. Tá inscrito? Já tô inscrito há muito tempo, Pedro. Ativa o sininho, cara. Isso faz com que as notificações dos nossos próximos lançamentos cheguem pra vocês. E pode ser um lançamento, pode ser alguma coisa muito fora da curva, né? Tipo, voltou Dragon Ball. Você não vai querer receber isso? Então ativa o sininho. Até a próxima, galera. Fui! Uhul!